Buenas tardes. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, el Comité Ejecutivo y su servidora Lizy Navarro Zamora, presidente de AMIC, le damos la más cordial bienvenida a este webinario. En el ciclo de la jornada de webinarios AMIC, hemos tenido y tendremos, por supuesto, participaciones muy importantes de investigadores, de investigadoras de España, de Brasil, de Ecuador, Argentina y, por supuesto, de nuestro querido México, en este mes de septiembre, el mes de la patria. Y antes de presentarle a mi gran invitada que tenemos el día de hoy, déjeme comentarle que ya está listo el libro sobre las memorias del encuentro AMIC de este año 2025 que tuvo como tema comunicación e incidencia social. Ojalá que usted ingrese a la página www.encuentroamic36 y allí usted podrá descargar este libro de memorias de las ponencias presentadas en este encuentro. Además, tenemos la gran oportunidad de que lo tenemos de manera simultánea al encuentro que fue en el mes de agosto y usted podrá conocer los temas de la investigación científica que se realizan en México en torno a la comunicación. También le comento que tenemos dos grandes eventos el próximo miércoles 24 de septiembre. La presentación del libro Innovaciones y Fundamentos AMIC y la cápsula del tiempo también en donde se ubican reflexiones de los fundadores, de los pilares de nuestra Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Recordar que es la organización más importante en torno a la comunicación de México, que tenemos 46 años y que aquí se gesta precisamente esa generación de conocimiento para tener una incidencia social y también para beneficio de los estudiantes de licenciatura y de posgrado. Y a finales de agosto, principios de septiembre, enviamos a todas las y los miembros AMIC una invitación formal para la asamblea ordinaria. Si usted no recibió esta invitación, este correo, le pido se comunique a lizy@uslp.mx o a cualquiera de estas redes sociales de Facebook, de X, de Instagram, nos mande un mensaje y nos indique si usted no recibió este correo electrónico de invitación a la asamblea ordinaria. E invitarla para que ya de inmediato pongas a escribir, a comentarnos sobre este gran tema que tenemos el día de hoy a las 5 de la tarde, transmitiendo completamente en vivo y llegando a México, América Latina y por supuesto a Brasil, porque tenemos una gran invitada, que además es una amiga, es colega, es muy joven, pero con una gran y amplia trayectoria. Ella es la doctora Susana Oliveira Barbosa, de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Déjeme, le voy a leer un resumen de su gran trayectoria, que usted verá que es muy joven, pero la verdad tiene una amplísima trayectoria. Es profesora del Departamento de Comunicación y del Programa de Posgrado en Comunicación y Culturas Contemporáneas de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, por supuesto, desde el año 2010. Es doctor y máster por este programa de posgrado de Comunicación y Cultura Contemporánea. Además, ella también es doctora y máster y estancias postdoctorales en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad de Sao Paulo. Es líder del grupo de investigación en periodismo en línea y uno de los pioneros en Brasil en este campo de la comunicación. Entre el año 2020 y 2024 se desempeñó como coordinadora y vicecoordinadora del Grupo de Trabajo de Estudios de Periodismo de la Asociación Nacional de Programas de Posgrado en Comunicación. Y también es coordinadora actualmente del posgrado, ha tenido cargos en la gestión, ha publicado artículos, capítulos y por supuesto libros. Y también tengo el honor porque ella escribió el prólogo de mi libro sobre inteligencia artificial y ciberperiodismo. Ella hoy nos va a hablar de un tema muy importante que se llama periodismo digital y plataformización, dimensiones, características e implicaciones. Tanto si usted es investigador, investigadora, como si es el público en general, la verdad que es un tema pertinente, actual, hablar sobre este tema de los cibermedios, de los espacios digitales. Bienvenida, doctora Susana Barbosa. Muchas gracias, Lizy. Buenas tardes a todas y todos en México y buenas noches a quienes nos
pueden acompanhar ahora desde Brasil. Es un gran honor para mí participar en esta serie de webinarios de la AMIC y agradezco inmensamente a ti por la invitación y espero poder compartir un poco de mi investigación y que sea de interés para todos, ¿sí? Porque creo que esta es una gran oportunidad para nosotras, investigadoras da comunicação, investigadores da comunicação, deste espaço que nos une a todas e todos del sur global. Adelante, pues ese es su espacio, ese es su webinario, Susana, doctora Susana, quien reitero mi agradecimiento, Susana, adelante. Me retiro estos minutos y regreso en cuanto se hayas finalizado para pasar a las preguntas y respuestas. Vale? Creio que está mi pantalla está se visualizando. ¿Sí? Sí, se ve bien. Vale. Voy, como digo, hablar un poco de este proyecto de investigación que ha empezado en 2023, en mi último postdoc, que ha hecho en la Universidad de San Pablo, con una etapa en la Universidad Carlos III de Madrid como profesora visitante. Bueno, hablo desde Salvador de Bahía, que es la quinta ciudad más poblada de Brasil y bueno, fue la primera capital de nuestro país. Hoy, con un estimado de más de 2.500.000 habitantes, y en esta presentación puedes pensar, estoy hablando aquí con una terminología de periodismo digital, porque sí es como nosotros y nosotros del grupo de investigación em periodismo online, o REHOL, trabajamos desde hace muito tempo e, em meu caso, desde maestria, doutorado e sigo, por lo tanto, dentro daquilo que chamo de estudos longitudinais, com esta temática, pero agora com este enfoque em la plataformização. Bueno, um breve contexto que é sempre importante nos acordar que este nasceu como um fenômeno embrionário em los anos 90, metade, meados de los 90, e então, a partir daí, temos com isso uma inovação social como uma nova disciplina, como a essência das práticas periodísticas e como um campo de estudos autônomo. Isto que é o que planteiam alguns investigadores e, por lo tanto, este campo de estudos dos Digital Journalism Studies. Minuto. Bueno. Entonces, desde como nuestro colega Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra, muito bem dito, de um adivinhamento a la referência que ha passado, então, a ter o periodismo digital, justamente por este paradigma de lo digital ou de la digitalização. E aqui considero em minha investigação o periodismo digital como uma terminologia que então inclui todas as formas de periodismo, não somente as relacionadas com as redes interativas, sim, porque há outras terminologias como, por exemplo, ciberperiodismo ou webperiodismo, como alguns colegas investigadores e investigadoras trabalham. Nesta investigação, o objetivo general ha sido justamente analisar os modos de expressão da plataformização no periodismo digital contemporâneo. Isto considerando os seguintes eixos: a estrutura da organização periodística e seu modelo de negócios, processos de criação e produção de conteúdos, a dinâmica profissional, as rotinas, distribuição, circulação e recirculação de conteúdos. O marco teórico conceptual que eu trabalho é justamente este que vai desde o periodismo digital, a comunicação,
los medios, estudios, en este caso, este otro campo de estudos para allá de los medios digitales, os estudios sociales de la ciencia y las tecnologías, os STS, ciências políticas, la filosofia, sociologia, economia e estudos de plataformas. E por quê? Porque, claro, para dar conta de um fenômeno contemporâneo como este, temos que atuar com estas contribuições de maneira interdisciplinar. Entre alguns de los objetivos específicos, trabalhado e sigo trabalhando porque esta investigação é empezado em 2023 formalmente, pero a partir de aí tem então seus desarrollos porque lo sigo. Agora mesmo estou com uma nova proposta que é, claro, resultado desta primeira parte da investigação. Então, estes são alguns dos objetivos. Não vou aqui citá-los todos para ganhar tempo, sim? E quanto à metodologia, o enfoque aqui é um enfoque qualitativo, alinhado com a triangulação como estratégia, porque combina desde o modelo teórico conceptual de estudos de caso, investigação bibliográfica, documental, meta-investigação, a observação sistemática dos produtos, com entrevistas semi-estruturadas, e agora creio que vou também passar a incorporar aquilo que alguns investigadores chamam de estudos de etnografia organizacional. E, dentre os objetos empíricos que estou estudando, temos casos nacionais e internacionais, desde marcas consideradas as tradicionais do periodismo, como também as nativas e os nativos digitais. Bueno, de partida, é importante enmarcar aqui o contexto atual que temos hoje por hoje de sistema de médios híbridos e que, por lo tanto, compreende melhor a complexidade atual do ecossistema midiático contemporâneo, formado, então, por médios diversos em sua totalidade, conectividade e recursos de processamento. Bueno, o fenômeno da plataformização. Evidentemente que aqui estamos falando justamente desta entrada em operação de las Big Tech, estas empresas que, então, que são as grandes tecnológicas, não? E que, então, este fenômeno é caracterizado por uma visão mais ampla das Big Tech como infraestruturas digitais dominantes. Com a expansão técnica e econômica dos limites das plataformas, claro, passa, então, a involucrar uma série de atores sociais, dentre eles, justamente, o periodismo. E aqui, bueno, algumas pantallas que he hecho para mostrar um pouco do panorama do Brasil, que se situa como primeiro em América Latina, em Latinoamérica, perdão, em o consumo de notícias e informação, seguido de México, sim? Argentina, Colômbia, Chile, Peru. São dados da consultoria CoinStore de 2024. E, bueno, como um país com uma grande população, de mais de 213 milhões de habitantes, o Brasil é o país que mais consome notícias por las redes sociais ou por las plataformas de redes sociais. México, então, está em terceiro. E bueno, aqui temos as plataformas sociais mais que em Brasil mais crescem, dentre elas, obviamente, aí aparece o TikTok como a mais nova de estas redes sociais. Bueno,
Lo que planteo en mi investigación como una hipótesis es que este proceso o este fenómeno de plataformización afecta el periodismo y acá estudio desde un punto de vista del periodismo digital, compreendendo a plataformização como uma sexta e atual etapa de desenvolvimento desta modalidade periodística, ou poderemos também chamar de uma sexta generação, considerando os estudos prévios que hemos hecho aqui em nosso grupo de investigação. Bueno, y lo que es entonces plataformización como una sexta etapa, una sexta generación. Entonces, tomo aquí como principio esta sistematización que vimos haciendo desde año 2007 en mi tesis de doctorado, portanto, justamente se trata de todo um apanhado, por isso os estudos longitudinais, sim, e que então partimos desde a etapa da transposição, passando então por aquilo que chamamos de metáfora, por conta do modelo, do estándar do impresso, web periodismo, depois de uma quarta e uma quinta generação ou etapas que eu mesma he definido a partir do uso estendido, ampliado das bases de dados, que ha marcado um momento de distinção para os sites, os sítios periodísticos, de um modelo estático para um modelo dinâmico. Isso é hecho em minha investigação doutoral, que resultou no que chamo de um paradigma periodismo digital em base de dados, sim. E, bueno, depois hemos trabalhado com a convergência para compreender o momento que o periodismo, a partir de 2010, 12, ha passado com muito mais transformações por conta, claro, da digitalização, mas aún com os aspectos da mobilidade, os dispositivos móveis, e por isso é chamado de um contínuo multimídia. Lo que é distinto com a plataformização é que, neste caso, não afeta apenas os processos de produção, de edição, pero abarca o periodismo como instituição, forma de conhecimento da atualidade, como uma disciplina, como uma prática social, afetando, claro, seu modelo de negócio, sim, tanto de meios tradicionais como nativos digitais, e também, claro, seus processos, rotinas, difusão, circulação de informação, relação com suas audiências e o periodismo como uma profissão. Entonces, localizamos aquí los inicios, perdón, los primeros indicios entre 2006 y 2007, pero su caracterización queda mais evidente a partir de 2015 e 2016 e cresce rapidamente nos anos seguintes, expandindo-se aún mais em los anos 20, desde 20 com a pandemia hasta agora, e creio que vai a escalar muitíssimo mais. Principalmente por conta da inteligência artificial ou a inteligência artificial generativa, com seus grandes modelos de linguagem e o desenvolvimento previsto de soluções e outros recursos associados diretamente, sim, com a plataformização, em minha compreensão, é nisto que estou planteando. Sim, claro, porque há outras investigações que coincidem, pero há outros colegas que vão pensar, por exemplo, que uma nova etapa tem especialmente a inteligência artificial como definidora. Bueno, este gráfico permite compreender um pouco essa sistematização das etapas ou das generações de desenvolvimento para o periodismo digital. E no periodismo, como então eu
compreendo ou em minha definição, né? Entendo este como um processo que é marcado por paradoxas e controvérsias, muitas. E então, aí está esta definição que descreve a plataformização como de periodismo como as interrelações estabelecidas entre as Big Tech, meios tradicionais, organizações nativas digitais, que têm implicações na produção, edição, gestão e sustentabilidade financeira, com consequências para os periodistas, a circulação, distribuição da informação periodística e para o alcance, participação e mantenimento das audiências. Bueno, há muitíssimos autores trabalhando nestas áreas, nestes campos interdisciplinares que he mencionado no começo desta apresentação. E aqui o emprego de Big Tech tem a ver com o trabalho desde este campo dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade. E estes autores vão compreender, por exemplo, que os recursos de fronteira, que são estes dispositivos, kits de desenvolvimento de software, ferramentas de produtividade, etc., são, então, essenciais. E estes ativos das grandes tecnológicas são colocados à disposição de outros atores sociais, dentre eles o periodismo, claro que à disposição em muitos casos, claro, desde que se pague por eles. E neste modelo, neste framework que eu estou trabalhando, então eu he definido algumas características, algumas dimensões e implicações que tem a plataformização para o periodismo. Aqui estão algumas dessas características, um sistema híbrido de meios, temos uma produção e consumo móvel estendido, o smartphone como dispositivo de acesso predominante, o modelo de redação distribuída, com rotinas de trabalho híbridas, também uma marca da precariedade laboral, o ciclo de notícias com predomínio das redes sociais, por exemplo. Também uso intensivo de métricas editoriais, microformatos, modularidade narrativa, uso de recursos de IA, que o periodismo já faz há alguns anos, mas de maneira mais ampla também. Quanto às dimensões, sim, eu trabalho com esta ideia de um modelo tríptico de Big Tech que tem como inspiração o trabalho da Ashma Mahaya, que vai, então, classificar 3 dimensões: econômica, tecnológica, político-ideológica. E eu, então, he hecho esse esforço de compreender como estas dimensões alcançam o periodismo, desde a dimensão econômica, tecnológica, político-ideológica. Sim? Econômica, claro, estas empresas altamente rentáveis têm um poder econômico que afetou o modelo de negócio das organizações periodísticas e que vai dar lugar a uma nova categoria de captura da mídia por agentes externos. Quanto à tecnologia, é claro, como detentoras de infraestruturas digitais, são com elas que se pode estar em las plataformas de redes sociais, pero também com o uso, como é mencionado antes, de los recursos de fronteira, dispositivos ativos de fronteira. Enquanto aquilo que toca a dimensão político-ideológica, claro, las Big Tech, isso tecnopoder, ou o capitalismo tecnocientífico, o capitalismo de plataforma, provocou um novo câmbio estrutural na esfera pública, como nos diz Jürgen Habermas,
que capturou as organizações de notícias e a los usuários. Como resultado, a agenda pública se vê comprometida, assim como a capacidade de generar consenso. Exercem uma forte pressão política para interferir nas políticas regulatórias, principalmente, e nas estruturas de governança, especialmente nos países do sul global. É dito sul global, pensando também, incluindo México. Claro, México está no norte, mas sempre quando falamos desta definição, este conceito cultural de Latinoamérica, também abarcamos, sim, México. E em Brasil, por exemplo, a Frente Digital é formada por parlamentares na Câmara dos Deputados que trabalham para impor regulações mais flexíveis para estas empresas. Algumas delas implicações, sim. Por exemplo, a desagregação ou fragmentação das notícias em unidades autônomas para sua circulação e recirculação, principalmente afetados por a circulação em redes sociais e por um consumo que muitas investigações, por exemplo, de Digital News Report, do Reuters Institute, que é mostrado, por exemplo, como é a partir das redes sociais que se consome informação periodística e, em geral, não se va a los sitios de las organizaciones de noticias. O que gera, claro, um problema neste aspecto de la desagregação. E, por outro lado, há, sim, também percebida, como alguns autores nos colocam, a perda da exclusividade periodística para criar o ciclo de comunicação, o ciclo informativo. E temos também as questões que involucram a evitação, o fenômeno de avoid news, ou a evitação das notícias, e também a credibilidade, a legitimidade e a autoridade periodística debilitadas num processo de desinformação que hemos visto cada vez mais se espraiando, se ampliando la pós-verdade, e este aspecto da descapitalização das organizações de notícias, sim? Principalmente por conta de uma publicidade que ha sido monopolizada, é monopolizada por las Big Tech. Então, com isso, estes efeitos, sim, pero outras implicações também, no caso do modelo de negócio aberto, né, que essas empresas se beneficiam do conhecimento distribuído, sem gastar grandes somas em salários e reduzindo custos fixos e os riscos. O processo em que as redes sociais, como protagonistas, né, generam também aquilo que ha sido classificado como uma inovação aberta, e, em muitos casos, para alguns investigadores, solamente por conta destes recursos e da tecnologia e de recursos financeiros das Big Tech, que muitas organizações de notícias, especialmente as de periodismo local, os meios de comunicação locais, han tenido oportunidade de alguma inovação, porque de outro modo, sem recursos para investir, não teriam acesso a essas tecnologias, sim? Por lo tanto, genera este processo de uma alta dependência das Big Tech, que é justamente este modo de captura do periodismo por agentes externos. E, neste contexto, eu penso que as marcas dominantes ou as marcas referenciais do periodismo, que são, em geral, as tradicionais, são mais fortes, estão mais fortes porque sua capacidade de produção periodística, conteúdos originais, qualificados, é maior. Enquanto que para as organizações de notícias locais é uma situação muito mais complexa, sim?
Bueno, aqui eu estou refletindo muito a respeito destes processos, sim, e nos momentos iniciais tínhamos uma euforia e é o que levou à captura por las Big Tech, assim como muitíssimos investigadores han também observado. As organizações se enfrentam a dilemas devido ao poder financeiro, tecnológico, político e ideológico das Big Tech. Depende delas para que seu conteúdo ganhe visibilidade, circule e recircule em redes sociais a partir de seus algoritmos, de suas caixas que são opacas, esse algoritmo que não se tem acesso, porque, claro, são o grande de seus modelos de negócios. Também depende dos patrocínios das Big Tech e alianças para, em muitos casos, garantir a sustentabilidade de suas operações. Como ha dito, acesso a inovações abertas, porque para as organizações, algumas vão se beneficiar de soluções e dos recursos das Big Tech, sem muito investimento, sem muitos custos fijos nem riscos. A Big Tech ou las Big Tech capturam o periodismo e fazem que as organizações de notícias dependam de seus recursos e lo último são as soluções de inteligência artificial. Alguns exemplos, por exemplo, aqui, perdão por la redundância, alguns meios, aí estão El Diario, um meio nativo digital de Espanha, El Confidencial, também meio nativo digital de Espanha, que, por exemplo, no caso do Diário, seu sistema de gestão de conteúdos foi criado graças às contribuições financeiras de Google. No caso de Folha de São Paulo, em Brasil, logrou digitalizar sua coleção de seu acervo fotográfico, que se passou à disposição em 2021, quando celebrou seu centenário. E isto também através de uma parceria com Google. Em Espanha, El Confidencial, El País, de Grupo Prisa, han participado em muitas edições do Google News Initiative e mantêm colaborações com Google, seguem mantendo. E, no caso do Confidencial, iniciou a colaboração com Google em 2021. E para Google, é um meio pioneiro em la adoção de suas tecnologias. Aqui, algumas das marcas que fazem parte deste Google News, do que Google põe à disposição ou daquilo que oferece para os meios de comunicação, para as organizações periodísticas. Aunque hemos observado uma certa limitação ou menos aportes ao periodismo, Google é uma das Big Tech que seguem, sim, trabalhando com estas parcerias com organizações de notícias e, como aqui dizem, para que as redações e os periódicos locais do mundo possam prosperar. Isto está em seu sítio web, sim, de Google News Initiative. E neste caso deste programa do Google, oferecem desde cursos de formação para periodistas em suas tecnologias, claro, invertem em inovação periodística mediante fomento de incubação de startups, financiação de projetos, patrocina eventos periodísticos ou também acadêmicos em alguns países, desenvolve ferramentas para facilitar subscrições a sítios de notícias. É comum, não sei se observam, estas opções de subscrever um meio com Google. Proporciona também software de métricas editoriais, produtos como o Google News Showcase,
que em Brasil chama-se Google Destaques, ou próprio Google News. Aqui, por exemplo, temos um anúncio no sítio web da Associação de Periodismo Digital de Brasil, la AJO, que ano a ano vem trabalhando com estes programas, estes laboratórios Google 2025, com formações para que puedan desarrollar digitalmente muitas dessas empresas nativas digitais e seus equipos aqui em Brasil. Por outra parte, aqui um anúncio do programa de Google que oferece capacitação para periodistas. Isto está no sítio da Folha de São Paulo, em seu programa de treinamento para jovens estudantes de periodismo que tenham finalizado suas formações em la academia. Por outra parte, temos aqui o sítio, um anúncio no sítio da Associação Nacional de Periódicos de Brasil, também com algumas parcerias. Isto aí, esta associação é a Associação das Marcas Tradicionais de Periódicos. E um estúdio deste colega encontrou, por exemplo, que o Brasil se destaca como o segundo país que recebeu maior financiamento e está em segundo entre Estados Unidos e Canadá. Os três países com mais financiamento de Big Techs. Sim, esta foi uma reportagem do Intercept, um meio nativo digital de Brasil, que justamente repercutia esta investigação que é mostrado antes nesta pantalla anterior. Bueno, así, algunas consideraciones. Lo que aquí puedo hacer de análisis, ¿sí? Es probable que a dependência das Big Tech aumente à medida que a tecnologia continua permeando todas as etapas do processo de produção de notícias e o negócio das organizações de notícias. Claramente, temos um processo contínuo de transformações no periodismo desde anos 90, quando tuvimos os primeiros sítios periodísticos. Desde então, isto ha sido esta velocidade é cada vez mais veloz em las transformações e las exigências de inovação para estas organizações em el mundo. Pero em alguns casos, isto é um processo um pouco mais complexo e agora mesmo a expansão da inteligência artificial generativa, que implica a firma de outros modelos de colaboração e acordos bilaterais, principalmente entre OpenAI, Google e organizações de notícias. Alguns exemplos, sim, Associated Press, Grupo Prisa, Le Monde Financial Times, com acordos que foram firmados com OpenAI. Por outra parte, Google se associado com o New York Times para treinar seu modelo Gemini. E também temos lá outra situação, que, por exemplo, o caso de New York Times e em Brasil, Folha de São Paulo, que estão demandando a OpenAI em los tribunais por uso ilícito de seus conteúdos para treinar suas soluções, seus modelos de inteligência artificial. New York Times, isso desde 2023, e La Folha de São Paulo é mais recente, sim, é de agosto, que isto ha sido divulgado por la própria Folha e também por outros meios de Brasil, como o Estado de São Paulo e o Globo. E, curiosamente, em uma entrevista que ha sido feita com Nicholas Robinson Andrade, diretor, apenas ele, diretor da OpenAI para a Latinoamérica, em uma entrevista no Globo,
en agosto, una de las cuestiones que fueron colocadas a ele perguntou exatamente se a OpenAI vai também firmar acordos com médios de Latinoamérica, como a hecho com médios de Estados Unidos e outros de Europa. E sua resposta, bueno, está aí na pantalla. Ele disse que é possível sim, pero o que se sabe em muitos casos é que a OpenAI vem treinando seu modelo ChatGPT com conteúdos de organizações de notícias sem pagar a elas por isso. E neste contexto, o que para nós nos parece mais claro é que as marcas tradicionais, estas grandes marcas referenciais do periodismo, han logrado melhores acordos, porque seus ativos, obviamente, seus conteúdos originais, qualificados, las permitem que estes acordos bilaterais sejam mais bem-sucedidos, sim? E, por outra parte, no caso do periodismo local e as marcas nativas digitais, dependem cada vez mais da financiação esporádica destas grandes tecnológicas, destas plataformas. Em nossa investigação, uma parte das primeiras entrevistas que hemos hecho, não pudimos obter, por exemplo, informação sobre os acordos firmados entre estas organizações e plataformas Big Tech. Aunque sim, estes periodistas com quem falamos nestas organizações, tanto de Brasil como Folha de São Paulo, e outras de Espanha, El País, Diário.es, El Confidencial.es, nos confirmaram que a relação com estas Big Tech é necessária e, a menudo, muito complexa. Como todo o ecossistema periodístico está afetado por esta lógica de plataformização, o caminho que han adotado as organizações, claro, ha sido aliar-se com as Big Tech para lograr alianças, acordos. Por outro lado, seguem insistindo em la necessidade de remuneração por elas, da mesma forma que defendem a regulação das Big Tech. Isso está um tema muitíssimo atual, pero que em muitos países temos notícias e, claro, alguns acordos de regulação para que estas empresas remunerem organizações periodísticas em Austrália e em outros países, pero em caso de Brasil, isto não se consegue e é um grande temor dessas Big Tech que países de sul global, como no caso de Brasil, que é o terceiro país em consumo de redes sociais no mundo, elas, claro, que não querem de maneira nenhuma que esta regulação seja aprovada por la Câmara de los Diputados pelo Congresso Nacional de Brasil. Pero algumas leis recentes de regulação de redes sociais, principalmente por conta dos problemas com a adultização de ninhos e adolescentes, se ha conseguido, sim, a aprovação em agosto, por exemplo, depois de um grande escândalo aqui. Não só tem muitos, pero este foi mais lo que elevado a esta reunião de interesses para que se aprovasse uma lei neste sentido. Aqui, uma declaração do presidente da ANJ, a Associação Nacional de Jornais ou de Periódicos de Brasil, que diz que, bueno, hemos visto a várias empresas de comunicação quebrar por não poder fazer frente a esta estrutura de oligopólio digital.
Las Big Tech, para muitos investigadores, são apontadas como é o quinto poder ou como este estado que é um estado-nação que em muitos casos estão arriba, né, de los estados nacionais e que afetam muitíssimo a soberania de los países, de los gobiernos de países diversos. E esta semana, aqui em Brasil, pero também em outros países de Latinoamérica e de outros países de outros continentes, também hemos dado com esta grande investigação periodística, que um consórcio com mais de 40 periodistas de 18 meios de comunicação de 13 países, liderada por la Agência Pública, que é um meio nativo digital de Brasil, e o Centro Latino-Americano de Investigação Periodística, CLIP, com sede em Costa Rica. Lá recomendo, han divulgado uma primeira parte desta investigação que mostra bem o poder ou a mano invisível das Big Tech. Aqui alguns destaques. É um vídeo, se conseguir, podemos mirar depois. Bueno, agora lo que temos. Como estamos seguindo com esta investigação, observando que alguns vão chamar de um pós-periodismo, em consequência de los cambios no modelo de negócio da mídia, dos meios de comunicação, e que principalmente plantea que agora esta é uma entidade pós-modernista e que o valor de uso é um valor simbólico. Este autor, André Mi, que bueno, vai mirar mais especificamente acerca da sustentabilidade do negócio periodístico. E, por outra parte, um relatório muito recente de Colômbia, da Universidade de Colômbia, do Tau Center for the Study of Digital Journalism, que han hecho uma investigação e depois, claro, han divulgado esse relatório que nomeia como denomina, né, de periodismo zero ou pós-plataformização, um novo processo. Pero isto não quer dizer que não há a plataformização assumido, por o contrário. O que planteiam, o que identificam é que depois de uma desilusão com estes acordos, com estas relações com as Big Tech, se han dado conta de que necessitam replantear suas estratégias, porque não podem seguir mirando apenas o descenso do tráfego e a atual limitação da visibilidade de seus conteúdos com os sistemas de inteligência artificial. Isto principalmente por conta de Google, com seu Gemini, que han influenciado muitíssimo esse tráfego zero para os sítios periodísticos. E as empresas com quem han hablado, estes dos autores, lo que pretende estas empresas agora, sim, chegar ao público de forma mais direta através de seus próprios canais. Por isso, o replanteamento de suas estratégias. E, además, uma maior cautela ao associar-se com as plataformas e com as empresas de desenvolvimento de inteligência artificial. E, em meu caso, lo que tenho hablado, observando todo esse cenário, este contexto, estudando isto, é que é chegada a hora do periodismo atuar como um agente de captura da plataforma. Isso quer dizer, o periodismo deve valorar a si próprio, seus profissionais, compreender o rico que tem de seus ativos, o conhecimento que tiene y lo que genera para la sociedad como una institución fundamental en las sociedades y en las democracias. Bueno, creo que estoy en mi tiempo. Esta es una
visión de mi ciudad que me gustaría aquí dejar para invitarlos a visitar Salvador e termos muito mais possibilidade sim, de interlocução acadêmica conjunta. Aqui é um pouco do grupo de pesquisa de investigação que coordeno. Este foi nosso seminário de 30 anos de periodismo digital, que ocorreu em maio deste ano. Muitíssimas graças, muitíssimo obrigada. Sigo a sus órdenes para cuestiones si tengan. Muy bien, muchísimas gracias, Susana, muchísimas, que muy interesante, muy pertinente y además yo muy atenta porque son mis temas que además venimos trabajando y seguro vamos a trabajar en comunicación y en conjunto esos temas en América Latina y en otras partes del mundo. Por los tiempos, Susana, me voy a permitir leer una pregunta que de hecho son dos en el planteamiento y las posteriores te las voy a mandar por los tiempos que tenemos y porque seguimos con webinarios. Muy bien. Sí. Dice Mario Julián Méndez, a quien agradezco profundamente siempre su colaboración en AMIC. ¿Sería factible una aplicación exclusiva para la divulgación de noticias y que se tenga la seguridad de la veracidad de cada una? Primera pregunta. Si habrá posibilidades de una aplicación que reúna periodismo, información, noticias que sean completamente confiables. Segundo planteamiento, si aquí la cuestión de ya en redes sociales existen las fake news. ¿Cómo ubicar esa veracidad o esa falsedad en las redes sociales? Bueno, las preguntas agradezco. En la primera cuestión, hemos debatido, discutido em muitos eventos de periodismo, de comunicação e com outros colegas investigadores e periodistas, justamente por que não uma aplicação, um espaço que reúna informação fiável de fuentes profissionais de periodismo para que as pessoas saibam a distinção de lo que estão consumindo para justamente valorar muitíssimo mais a qualidade da informação e fazer essa distinção, porque as pessoas consomem conteúdos de influenciadores e de outras, e é necessário, eu creio, sim, coincido com este pensamento de que necessitamos, então, se possível, tecnologicamente, eu penso que sim, há que haver uma maior reunião, sim, de organizações, tanto as nativas como as tradicionais, porque creio que, neste momento, o periodismo necessita desta união, de uma força que pueda hacer frente a la desinformação e, com isso, é um canal muito forte para combater as chamadas informações falsas. A mim não me gusta muito esta terminologia de fake news, porque news, notícia, pressupõe a hechos, acontecimentos valorados segundo os métodos, as normas do periodismo. Então, não podemos mais falar de fake news, porque isso erosiona a nós outros periodistas, investigadores, professores de periodismo. Devemos nos respeitar muito mais neste momento e fazer com que a sociedade, as pessoas compreendam a finalidade e a importância e a vitalidade do periodismo. A grande diferença, como o colega José Alberto García Vilés, de Espanha, de la Universidad Miguel Hernández, gosta de dizer, a inovação depende de los humanos, que somos nosotros, periodistas, los reporteros, los editores y todos de equipos interdisciplinares que hacen el periodismo. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Voy a compartirte este reconocimiento a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Susana Oliveira Barbosa por su valiosa participación en las jornadas de webinarios AMIC con la conferencia
periodismo digital y plataformización, dimensiones, características e implicaciones, y firma tu servidora Lizy Navarro Zamora como presidenta de esta organización. Así es de que muchísimas gracias, Susana. Algo con lo que cerremos, alguna reflexión, comentario final. Yo sé que hay preguntas, hay más comentarios y te los haré llegar. Bueno, agradezco muchísimo, ha sido un gran honor para mí y, claro, el tiempo, tenemos limitación de tiempo, pero quedo a la disposición de las personas, pueden encontrarme por las redes sociales o a través del sitio de gehol.net y en las redes sociales. Muchísimas gracias y buena suerte a todos y todas. Y a ti, Lizy, un abrazo fuerte. Gracias, me hubiera encantado estar allá en mayo con la invitación que me hiciste, Susana, pero pues por cuestiones personales no pude asistir, pero seguiremos colaborando. Muchas gracias por tu trabajo, por tu colaboración en AMIC con México, con América Latina y con el Prismo. Muchísimas gracias a quien nos está viendo, escuchando a través de estos espacios digitales y buenas tardes, buenas noches ya en Brasil, ¿verdad, Susana? Sí, buenas noches, sí, a 9 horas de la noche, sí. Oye, y tú tienes playa, ¿verdad? Por allá. Ah, sí, tenemos belísimas playas en Salvador de Bahía y en todo aquí, estado leste del estado de Bahía, sí, vale Pues mucho la nosotros pena. iremos a tus playas y tú vendrás a nuestros ríos aquí de la Huasteca Potosina, que son hermosos. Sí, Muchísimas sí, gracias y buenas tardes. buenas, bye bye, chao.